Nós temos algumas questões importantes quando a gente fala das especialidades registrais. Aqui eu já quero entrar propriamente nessas especialidades. Primeiro, quando você fala do cartório de títulos e documentos, do RTD, o RTD ele é uma especialidade que eu diria que é mais brasileira, é mais uma criação brasileira. Ela foi criada no início do século XX, e as atribuições que hoje são do RTD, na prática, acabavam sendo feitas ou acabavam sendo desempenhadas pelos tabeliães de notas. E o RTD ele acabou sendo criado dentro de uma ideia de ser um registro residual. Essa é a ideia. A Lei de Registros Públicos trata do cartório de documentos nos artigos 127 e seguintes. E basicamente, quando nós falamos dos atos que são praticados no RTD, os atos que são praticados no RTD, basicamente você vai ter atos de registro que são praticados e, naturalmente, quando você fala de atos de registro, você está falando com objetivos próprios, né, que você tem nesses atos de registro que são feitos. A gente já fala dessas repercussões. E também você vai ter atos de averbação. Averbação porque a averbação ela tem uma natureza acessória. A averbação é basicamente o ato que altera um registro. Então, aqui já vai uma definição de teoria geral de registros públicos, que é o seguinte: registro são atos de natureza constitutiva, são atos principais que constituem um assento, que constituem uma situação jurídica. Averbação são atos de natureza acessória, porque são atos que alteram o registro. Então, quando alguém nasce, você faz um registro de nascimento. Nasce, inclusive, um assento de nascimento, que é o registro de nascimento. Assento ou registro de nascimento é sinônimo. Essa pessoa nasceu e o pai não tinha constado no assento de nascimento, inicialmente porque não tinha presunção de paternidade, nada disso. Vem um pai e reconhece a paternidade. Então você vai alterar o registro de nascimento. Você vai alterar o assento de nascimento. Como? Averbando no registro de nascimento o reconhecimento de paternidade. Então você alterou o registro. No cartório de imóveis, você vai instituir um direito real de hipoteca. Você vai instituir uma hipoteca. Você vai, então, registrar a hipoteca na matrícula do imóvel. O devedor pagou a dívida. Após pagar a dívida, ele, então, quer cancelar a hipoteca. Então, ele quer alterar o registro da hipoteca. Então, ele vai averbar na matrícula do imóvel o cancelamento da hipoteca. E, além disso, no registro dos documentos, além do ato de registro de averbação, você também tem o ato de notificação, que também é feita, de registros feitos. Então, registros que são feitos no cartório de documentos, você pode pedir para o registrador notificar terceiros desse registro. Então, quando a gente fala de fazer notificações, quando a gente fala de fazer notificação extrajudicial via cartório, na verdade, o que a gente está fazendo é registrando o documento no cartório de documentos e pedindo para o cartório notificar o terceiro que foi indicado por você sobre aquele registro. É isso. Então, basicamente, esses são os atos principais. Precisamos ter em mente o seguinte. Quando você fala dos atos de registro, a gente tem que distinguir os tipos de registros que existem no RTD.
E nós temos basicamente o seguinte tipo de registros. Nós temos registros que são chamados de registros obrigatórios. Por quê? São registros que têm que ser feitos para produção de efeitos erga omnes a determinados atos jurídicos. Então, a lei exige que você faça o registro para que ele tenha eficácia erga omnes. Então, são registros que nós falamos que são registros obrigatórios. Que registros são esses? Bem, eu considero que o artigo 127, do inciso 1 até o inciso 6 da Lei de Registros Públicos, apesar dele não falar dessa eficácia para terceiros, eles são casos de registros obrigatórios para ter eficácia contra terceiros. Seja porque, em alguns casos, a lei específica trata disso. Então, por exemplo, aqui se fala do penhor comum. O penhor, o próprio Código Civil, quando disciplina o penhor comum, ele fala da obrigatoriedade de você registrar o penhor no cartório de documento para produzir efeitos. Então, tem lei específica também. E, além disso, você também tem o artigo 129, que também é textual, aí ele já é textual, dizendo que para surtir efeitos tem que ter o registro dos atos que estão lá. Então, você tem basicamente esses dispositivos tratando dos registros obrigatórios. Então, são registros obrigatórios. Já desde logo faço uma observação aqui. Há várias hipóteses em desuso. Então, há muitas hipóteses que estão em desuso. Por exemplo, você tem como registro a caução de título de crédito pessoal. Ele tem que ser registrado no cartório de documentos, está lá no artigo 127, inciso 3. Também a caução de títulos da dívida pública também tem que ser registrado no cartório de documentos. Isso aqui está em desuso. E, quiçá, está até revogado tacitamente. Por quê? Você tem que entender que a Lei de Registros Públicos, ela tem uma raiz histórica muito forte no Brasil do início do século XX, da segunda metade do século XIX. Um Brasil modesto, mais agrário e com negócios papelizados. Título da dívida pública era feito em papel. O poder público, num papel com o brasão da República, lá escrito Brasil com Z, se assinava um documento falando: me comprometo a pagar tantos mil réis a quem importar esse documento. E aí você entregava aquele papel para as pessoas. De vez em quando aparece por aí, em processos judiciais, papéis do Arco da Velha, que são títulos da dívida pública. Porque o poder público, para pegar empréstimo, emitia esse título se comprometendo a pagar tantos mil réis para quem importasse aquele título na data de vencimento. Então você tinha títulos físicos e ao portador, que eram entregues para as pessoas. Então a ideia é que esse título ele era registrado no cartório de documentos para ter eficácia contra terceiro. Era o que tinha lá quando ele fosse oferecido em garantia. Quando fosse oferecido em garantia. Não o título, a emissão do título não precisava. Mas se você fosse oferecer o título em garantia, para dar eficácia contra terceiro, você registrava no cartório de documentos. Exatamente para proteger terceiros. Porque imagine que eu tenho um título da dívida pública em papel, eu ofereço esse título em garantia por meio de caução para o banco para pegar um empréstimo e depois eu, espertamente, endosso esse título para um terceiro. Esse terceiro que está adquirindo esse título poderia ter problemas, porque o título de crédito teria sido calcionado. Então haveria problemas.
E exatamente para proteger o terceiro, eu tinha que registrar a caução no cartório de documentos. De maneira que quem fosse adquirir o título da dívida pública, antes de adquirir, teria que consultar o cartório de documentos para ver se tem alguma restrição, algum gravame naquele título. Não tendo, ele adquiriria. Senão ele teria problema. Então, isso já caiu em desuso. Caiu em desuso porque os títulos de crédito, em geral, e também os títulos da dívida pública, eles, na maior parte, no caso dos títulos da dívida pública é 100%, mas no caso dos títulos de crédito, eles acabaram assumindo formas escriturais. Hoje eles são títulos escriturais. O que é título escritural? Um conceito aí, né, de direito empresarial. Você fala que o título é escritural quando ele está em forma invisível, ele apenas está escriturado, anotado em um sistema eletrônico de registro de uma atividade escrituradora. É o contrário de título não escritural. Título não escritural é título físico. Meus amigos, minhas amigas, a maior parte dos títulos de crédito hoje são não escriturais. Desculpa, são escriturais. São escriturais. São invisíveis, não são físicos. Esse negócio de letra de câmbio, isso é para objeto e pesquisas museológicas. Ninguém mais usa esse negócio. Você até encontra um ou outro caso quando você tem comércio internacional usando letra de câmbio. Nota promissória é outra velharia, que tem uso ainda remanescente em um ou outro negócio pontual por aí, mas velharia. Até o cheque já está condenado a se tornar um objeto de museu da história, porque já com a popularização do cartão de crédito, as pessoas nem usam mais tanto cheque, ainda tem uso também pontual. Mas a realidade dos títulos de crédito são títulos de crédito escriturais. E tem vários, são títulos de crédito financeiros em geral. LCI, letra de crédito imobiliário, CRI, certificado de recebível imobiliário, CDBs, certificado de depósito bancário, e vários outros títulos de crédito que geralmente são negociados de forma escritural. Você basicamente pega lá o seu celular, entra no aplicativo do seu banco ou entra no aplicativo da sua corretora de valores imobiliários, na XP Investimentos, sei lá, na Clear, e você vai lá e procura títulos da renda fixa. Aí você encontra lá CDB, aí você vai e faz a compra do título. Isso é uma aplicação. Você vai no Banco do Brasil e aplica em LCI. São aplicações financeiras, são títulos de crédito totalmente escriturais. Então não tem mais utilidade registrar no cartório de documentos. Tudo é eletrônico. Até para você poder transferir o título de crédito para um terceiro, tudo isso é feito de forma eletrônica por uma atividade, por uma empresa escrituradora. E a maior parte dos títulos de crédito, eles são escriturados pela empresa que eu considero ser a empresa mais potente do país, que é a B3. A B3, eu diria que ela tem uma força que talvez seja uma força equiparável aos três poderes. Assim, claro que é uma hipérbole aqui, mas é porque do ponto de vista financeiro, a B3, ela que cuida da Bolsa de Valores brasileira e faz atividade de escrituração. Se essa empresa quebra ou para de funcionar, o país todo vai para a lama. Então, é uma empresa de poder incrível. Em literaturas de pós-graduação estrito sensu, de mestrado e doutorado, você encontra textos falando de um fenômeno conhecido como private regulation. Private regulation, o que é isso? Entidades privadas que são tão poderosas que elas acabam regulamentando. Quem manda mesmo são entidades privadas. Isso acontece no mundo inteiro. Há entidades privadas, tem o Instituto, acho que IASBEC, não sei exatamente o nome, mas que ele faz avaliação de risco, dá os ratings dos países, e se ele reduzir, baixar a nota de um país, milhares de investidores vão tirar suas fortunas daquele país e o país quebra. Então, você tem uma questão do poder estatal e o poder privado a todo momento. Então, de maneira que
títulos da dívida pública, etc., acaba que o cartório de documentos perdeu um pouco o bonde da história. Viraram títulos escriturais. Então, tem algumas previsões que estão em desuso, né? Bem, agora, eu chamo a atenção aqui, quando você fala do registro obrigatório, chamo muita atenção porque isso tem uma repercussão muito grande, inclusive para a magistratura. Porque a lei do SERP incluiu como obrigatório o registro de constrições judiciais ou administrativas de bens móveis e ainda prosseguiu, e de direitos de crédito. Isso aqui é uma inovação da lei do SERP. Está no artigo 129, no item 11º da Lei de Registros Públicos. É item mesmo, 11º, porque se usava a forma de item. Depois a Lei Complementar 95 mudou a forma de legística, né? Então esse aqui é um problema de legística antigo. Qual é a ideia? Quando você determina, ou você se depara com um caso de penhora de crédito, o Código de Processo Civil, ele basicamente fala que você vai intimar o devedor. Então o juiz, quando determina a penhora, ele intima o devedor para que, doravante, o devedor pague depositando em juízo e não mais pague diretamente ao credor. E, portanto, não há no CPC uma previsão expressa de que tem que ser registrado, nada disso. Bem, veio a Lei de Registros Públicos, alterada pela Lei do SERP, e textualmente colocou no artigo 129 a exigência de que no cartório de títulos e documentos seja feito o registro de concessões judiciais sobre direito de crédito e sobre bens móveis corpóreos, sob pena de não ter eficácia erga omnes. Qual é o problema disso aqui? O problema é que sem esse registro, pelo que está no texto legal, sem o registro, não há eficácia erga omnes. E isso pode gerar problemas. Esse acréscimo, como eu trabalhei na redação da lei do SERP e acompanhei os interesses, porque as leis são formadas com base nos grupos de interesse que acorrem ao parlamento para expor suas pretensões. Isso aqui foi, na verdade, encomendado pelo mercado financeiro e por empresas que atuam com créditos, como fundos de investimento em direito creditório e outras empresas que compram crédito, compram recebíveis. Há várias empresas que compram créditos. E um problema é a insegurança que essas empresas têm de comprar créditos podres. Quando se colocou essa previsão aqui, a ideia é, se eu sou um fundo de investimento em direito creditório e vou comprar créditos de um particular, vou fazer uma cessão de crédito onerosa a favor de mim, eu vou adquirir esse crédito, para eu consultar se tem algum gravame, se tem alguma penhora, algum ônus naquele crédito, eu vou consultar o cartório de títulos e documentos. E com o SERP, com o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, essa consulta, inclusive, é nacional e eletrônica. Então, eu vou adquirir o crédito, eu vou entrar no sistema da lei do SERP, vou entrar no site do SERP, vou falar, olha, eu quero adquirir um crédito de fulano de tal, coloco lá quem são as partes. Vou adquirir. Me diz aí se tem alguma constrição, alguma penhora para esse crédito. E aí vai vir uma certidão falando, não tem nenhuma lepra, para usar a metáfora dos romanos. Os romanos diziam que os direitos reais sobre coisa alheia, e isso você estende também para constrições, gravames, ônus. Os ônus são como a lepra
que grudam na coisa e a acompanham onde quer que ela vá. Como a lepra que gruda na pele e acompanha a pessoa onde quer que ela vá. Então, você vai comprar um crédito, se ela tiver uma lepra e você adquirir, o crédito vai vir com aquela lepra, vai vir com aquela constrição, você vai ter que se submeter àquilo. E por isso, você vai adquirir um crédito, você quer que não haja nenhum tipo de gravame ou ônus, de bomba relógio, ou na metáfora dos humanos, de lepra. Ou na linguagem mais adequada atualmente, uma hanseníase, simplesmente. E aí, a lei de registro público mudou, mas não mudou o CPC, deveria ter feito isso. Porque, minha leitura, isso vai dar briga no judiciário. Porque os juízes vão ter um pouco de resistência a que a sua decisão de penhora perca eficácia porque não foi registrado no cartório de documentos. Eu, pessoalmente, entendo, a lei é textual, o juiz tem que se curvar a isso. Mas isso vai gerar problema. Imagine a seguinte hipótese, né? Tem lá o João, que tem uma dívida perante o Manuel. Então, o Manuel tem o crédito. Muito bem. Só que o Manuel fica devendo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil entra com uma ação de execução, não acha dinheiro para penhorar, não acha bens penhoráveis no nome do João. Ele, então, pede a penhora do crédito. Muito bem. E aí o juiz, então, determina a penhora, intima o devedor, falando, quando você for pagar no vencimento, deposita em juízo. Tudo bem. Só que nesse meio tempo, vem o Manuel e encontra lá o Fundo de Investimento e Direito Creditório, sei lá, Migdol LTDA. LTDA não, porque não é LTDA, Fundo de Investimento não tem essa espécie. Então, um Fundo de Investimento e Direito Creditório aparece e fala, olha, você tem um crédito aqui, vamos supor que é uma dívida de R$1 milhão. Você tem um crédito de R$1 milhão? Deixa eu comprar esse crédito. Então, vamos fazer uma sessão de crédito aqui. Eu, fundo de investimento, vou consultar se tem algum gravame e ele vai, então, no cartório de documentos ou vai no site do SERP e faz a pesquisa. Ainda não está ativo, tá, o site do SERP. Vai estar em breve. Ele vai e faz a consulta e verifica que não tem nenhum gravame e ele vai lá e paga R$700 mil. Por quê? Porque ele tem a expectativa de ter um lucro de R$300 mil com isso. O que o Código Civil diz na seção de crédito? Artigo 296 e seguintes do Código Civil. Ele diz que para haver a seção de crédito basta você notificar o devedor para ele pagar. Aí é feita a seção de crédito, a Migdol notifica o João para poder pagar daqui para frente para ele, e aí o João vai estar agora num conflito, porque o juiz mandou depositar em juízo e o novo adquirente está mandando depositar lá. E aí? Em princípio, o Banco do Brasil, o correto é, o Banco do Brasil era dever dele, ele tinha de registrar a penhora no RTD para ter eficácia erga omnes. Como ele não registrou, o entendimento que eu considero correto prevalece o direito do Fundo de Investimento e Direito Creditório. A penhora caiu ou perdeu eficácia por perda do objeto. O crédito não é mais do Manuel. E isso só poderia ser contornado se houver prova manifesta de má-fé do Fundo de Investimento. O Fundo de Investimento sabia da ação judicial e está querendo burlar. Porque quando você tem má-fé, a eficácia erga omnes, em geral, é admitida até mesmo por conta do princípio da boa-fé, da tutela externa do crédito, da doutrina do terceiro cúmplice. Então, o terceiro até seria atingido se provasse má-fé. Então, isso aí é uma cautela que a gente tem que ter, porque não é praxe, o CPC não trata disso. Eu tenho a alegria, né, de estar na comissão do Senado Federal para a reforma do Código Civil e, pessoalmente, eu vou tentar ver se eu sugiro, eu não estou na parte de obrigação, mas ver se eu sugiro
para que na parte de cessão de crédito seja colocado expressamente isso, essa remissão à lei de registros públicos, para ficar mais claro ainda. Então é um caso. Além disso, então você tem o registro obrigatório, né? Então, primeiro tipo de registro obrigatório, e fiz essas duas observações. Segundo tipo de registro, você tem um registro que é chamado de registro facultativo, que é o registro, amigos e amigas, para mera conservação do documento. Você fez um contrato. E esse contrato, imagine um advogado que fez um contrato de honorários com prolabore e com êxito. E os honorários ad êxito dele é de 10% do proveito econômico quando ganhar a ação. E é uma ação de 10 milhões de reais, de 5 bilhões de reais. O advogado está numa expectativa muito grande, porque se ele ganhar a ação, ele vai ganhar 10% de 5 bilhões. É o sonho da vida dele. O que acontece se ele perder esse contrato? Foi feito por instrumento particular. Se o cachorro dele mastigar o contrato e rasgar tudo, fazer picadinho do contrato, acabou a vida dele, a esperança dele. Ele não vai ter prova do contrato. Então, é importante você eternizar documentos em muitas situações. E uma das formas de você eternizar faz o registro facultativo no cartório de títulos e documentos. Você vai lá, é facultativo, você vai e registra. Claro, você tem outras formas também. Você poderia eventualmente usar o seu token do ICP Brasil, fazer uma assinatura digital e digitaliza o documento e tal. Aí com a assinatura no âmbito do ICP Brasil, você tem uma prova de data também e o documento tem uma presunção legal de autenticidade por conta do artigo 10, parágrafo 2º da medida provisória 2220, né, que é a da medida provisória da assinatura eletrônica. O problema é o seguinte, é que a lei do SERP mudou e estabeleceu que esse registro facultativo ele é submetido a um regime de sigilo parcial. Como assim? Só quem pode ter acesso a esse registro é a própria parte ou quem tem a decisão judicial ou, eventualmente, a autoridade tributária também, em algumas hipóteses, pode também. O artigo 127A da Lei de Registro Público trata disso. E aí a gente entra num problema. O registro facultativo, ele é sigiloso e, após a lei do SERP, e por consequência, nós ficamos com um buraco, que é para atender às hipóteses de registros que as pessoas fazem para dar publicidade, como, por exemplo, registros de atas de assembleia de condomínio. Quando é feita uma assembleia de um condomínio edilício, é comum em muitos condomínios aquela ata de assembleia ser registrada no cartório de documentos para dar publicidade, para que qualquer pessoa, até mesmo desconhecidos, que eventualmente querem comprar um apartamento, eles possam ir lá no cartório e ter acesso. E aí como é que fica? Já que antigamente se usava o registro facultativo como fundamento, não tem mais essa previsão expressa. E aí o melhor entendimento doutrinário, eu e o professor Flávio Tartucci, a gente até defende isso no livro, né, da lei do SERP, que é esse livro azul aqui, a gente defende que, na verdade, existe ainda um terceiro tipo de registro, que é o registro residual. Esse registro residual, o fundamento dele, porque o registro facultativo ele está no artigo 127, inciso 7, que fala dessa hipótese. Mas o registro residual ele está no artigo 127, no parágrafo único da Lei de Registro Público. Ele diz que cabe ao RTD a realização de qualquer registro não atribuído a outra especialidade. Qualquer registro, se não é do registro de imóveis, não é do registro de pessoas jurídicas, o registro de documentos pode praticar. Ele tem essa competência residual. E aí, esse registro aqui residual, ele pode ser feito para qualquer finalidade, pode ser para mera conservação, só que o detalhe ele não se submete a um regime de sigilo. Ele
submetida a um regime de publicidade ampla. Qualquer pessoa pode pedir uma certidão dele. Então, esse é o melhor entendimento, é o entendimento que muitos cartórios também adotam e, portanto, é importante estar atento para essas particularidades. Tudo bem? O registro de documentos, então, tem essas particularidades, tá? Também existe algo que é uma velharia, vamos dizer assim, que você poderia classificar o registro também. Aqui eu coloquei uma classificação, né, do registro quanto à obrigatoriedade dele e tal. Aí você tem essa classificação. Mas você também poderia classificar o registro quanto à escrituração dele, para dizer se é um registro de inteiro teor, que também pode ser chamado de registro integral, ou ainda pode também ser chamado de transcrição. Transcrição é uma expressão mais antiga, que se deve evitar, mas a própria lei utiliza, mas se deveria evitar. Ou você pode ter um registro resumido. Isso perdeu utilidade. Isso você encontra nos artigos 142, 143, 142, desculpa, artigo 142 e 143 da Lei de Registro Público, mas isso perdeu utilidade. Isso perdeu utilidade. Perdeu utilidade porque com as técnicas hoje de registro, digitalização, sempre você faz de inteiro teor, você digitaliza tudo. Mas, em princípio, seria possível você fazer registros resumidos, só com as informações mais importantes. Em tese ainda é possível, ninguém mais faz isso, mas em tese seria possível. Que na prática seria ter um extrato. Você tirar as informações principais do título e colocar no registro. Isso tinha sentido no passado, quando os registradores faziam ato de registro à mão. Escrevia tudo à mão, naqueles livros velhos de registro que existiam no passado, né? Tudo bem? Então, o registro de documentos tem essas particularidades. Me parece importante tê-lo em mente, né? Nós temos ainda o cartório de título, o registro de civil das pessoas jurídicas, que também merece um pouco a nossa atenção. A gente acabou falando muito do registro de imóveis espalhado e tal, então eu quis deitar um pouco mais holofotes nessas duas especialidades aqui, por conta de não ser tão corriqueiro, né? O artigo 120 e seguintes da Lei de Registro Público trata deles. Basicamente, o que de relevante nós temos é o seguinte: o cartório, o registro civil das pessoas jurídicas, ele faz o registro de pessoas jurídicas não alcançadas pela junta comercial. A junta comercial ela faz registros, especialmente de sociedades empresárias, ou pela OAB, porque a OAB faz registro de sociedades envolvendo advogado. Então, você tem a Sociedade Individual de Advocacia e a Sociedade de Advogados, né, que é registrada lá. E aí, as demais pessoas jurídicas são registradas no cartório, no registro civil das pessoas jurídicas. De uma certa forma, a sociedade simples, que é a sociedade de profissional liberal, que está... A atividade profissional liberal está no artigo 966, parágrafo único do Código Civil. A sociedade simples, ela deveria ser registrada no cartório de pessoas jurídicas, mas na prática, elas são registradas na junta comercial, porque os contadores, eles têm mais traquejo, mais facilidade de registro, mais contato com a junta comercial, então acaba que eles não fazem isso. Fica efetivamente na prática o registro no cartório de pessoas jurídicas de fundações, associações e etc. Bem, não há muito a aprofundar nisso. Basicamente, o registrador vai fazer a qualificação registral do estatuto social, do contrato social, se for o caso,
vendo se tem os requisitos mínimos previstos em lei. Ele também tem que se valer de alguns tipos de pesquisas exigidas pelo poder público, como pesquisa de viabilidade do endereço, pesquisas que são feitas para viabilidade do nome empresarial, para ver se não tem conflito, que basicamente são pesquisas feitas no âmbito do RedeSim, que é vamos dizer, uma rede de integração de informações que você faz essas pesquisas e tal, e às vezes tem conexão com a prefeitura para poder ver, porque a lei de uso e ocupação do solo às vezes não autoriza que seja exercido determinadas atividades naquele endereço. Então, eu lembro, por exemplo, de um colega, né, que na verdade nem foi ele, foi a esposa e tal, que alugou uma loja para montar uma lanchonete. Ele fez o contrato de locação, pagou o valor e depois foi colocar a lanchonete para funcionar. Mas quando foi colocar a lanchonete para funcionar, precisava do alvará de funcionamento. E quando ele foi pedir essa licença, que é uma das licenças urbanísticas, a prefeitura negou, dizendo que, segundo a lei de uso e ocupação do solo, aquele endereço não admite serviços de alimentação. E aí ele alugou o imóvel e não pode usar para a finalidade dele. E realmente você tem esse tipo de problema. Quando você vai montar uma pessoa jurídica e você coloca o endereço do estabelecimento, você tem que fazer essa pesquisa de viabilidade do endereço para exercício da sua atividade. E aí a atividade econômica é indicada com base no código CNAE. Você tem um código CNAE, que é um código CNAE, que é um código, na verdade, de padronização que tem todas as atividades econômicas e você faz essa pesquisa com base nisso. Mas não é algo com muito problema, vamos dizer assim, prático registral. E aí o registro, basicamente, você coloca a cópia integral do contrato social lá e pronto. Esse é feito o registro. Você digitaliza e faz dessa maneira. Tudo bem? Bem, com isso eu acho que a gente conseguiu falar aí as principais questões envolvendo os temas aí que nos eram propostos, né?